Fala galera, Jay aqui, tudo tranquilo? No vídeo de hoje estou trazendo a parte 2 do manhwa, o Rei Cavaleiro que retornou como um deus. Então se ainda não viu a parte 1, vou deixar aqui no card para você ir lá e conferir. Sem mais delongas, bora pro vídeo. No último capítulo vimos o diretor ser humilhado novamente ao tentar enganar o nosso protagonista, tentando comprar o arroz abençoado das planícies de Ronan. Mas Leon não caiu na lábia dele e acabou com a raça desse canalha de novo. Após a saída do diretor, Harry diz a Leon que mesmo que ele veja o cara apenas como comerciante, ele ainda era uma pessoa que tinha uma grande influência. Mas o Prota diz que não vale a pena se preocupar com uma pessoa vulgar como ele. O Prota então pergunta a Harry se o que ele havia pedido estava pronto. Harry diz que a associação tinha ligado, mas não dá a certeza. Ela pergunta a Leon se ele estava planejando fazer o teste também. Afinal, seria muito fácil para ele. Mas que absurdo é esse? Você quer que eu, um rei, faça o teste? Ele e seu ego inflado, né? Ela pergunta, por que diabos você quer fazer o teste então? Leon diz que seu objetivo é encontrar soldados e ele mesmo queria testá-los. Ela diz que era impossível isso, mas o Prota, carinhoso como sempre com ela, né? Diz pra ela se virar e fazer isso ser possível. Harry, a vida não tá fácil pra você, viu? No outro dia, na associação de caçadores, conhecemos o caçador não afiliado de Rank D, Daesung, que acaba reencontrando um tiozinho que era um velho amigo seu chamado Kim Do-han. Ele pergunta a Daesung se ele estava ali para fazer o reteste. Não, pô, ele veio por esporte. Daesung diz que sim. O tiozinho então pergunta se ele estava confiante dessa vez que iria passar no teste. Ele fala que daria o seu melhor. Porém, ele estava muito frustrado, pois até aqueles que não nascem com talento nenhum conseguem chegar no rank C. Mas ele já estava preso há 10 anos no mesmo rank. Ixi, esse daí tá pior do que o Sung no começo dele, fala aí. O tiozinho, gente boa, até chama ele para trabalhar na área de mineração, mas Daesung já tinha trabalhado nisso por 10 anos e não queria desistir de ser um caçador. Além disso, ele estava fazendo isso pela sua família para deixar de ser um peso morto e para isso precisava subir de rank. De repente, eles veem um estrangeiro entrando no local e ficam impressionados, mas esse estrangeiro era o nosso Prota. O tiozinho então se aproxima dele e manda logo em inglês, vai brincando com ele. Com quem você pensa que está falando, seu plebeu? O tiozinho, coitado, fica todo sem graça. O Prota, ao ver Daesung, começa a encarar ele. E quando ele sente a aura do nosso protagonista, fica paralisado e não consegue respirar direito. Ele só sentia que algo estava pressionando o seu corpo. Algo grandioso. Lá ele, viu? Daesung, então, é chamado para a sala de entrevista. A intenção do Prota não era encontrar pessoas fortes, mas mesmo assim não encontrar uma pessoa que poderia ser seu soldado era uma pena. Porém, ele tinha noção que as pessoas que faziam esses testes eram todas de rank baixo. Logo depois, Leon é chamado para a sala também. Ao entrar na sala, um dos recrutadores chama Leon pelo nome e ele, como sempre, chama os outros de plebeu e pede para chamar ele de majestade. O recrutador então pede para ele estender suas mãos no aparelho de medição de força. Mas Leon se nega a fazer aquilo, pois para ele era um insulto a um plebeu querer medir a força de um rei. O mano diz que não seriam eles que mediriam sua força, que seria o dispositivo, mas ele não aceita isso de jeito nenhum. O recrutador pergunta o que ele estava fazendo ali então. Ele diz que estava procurando soldados e os figurantes ficam sem entender nada. Leon então pergunta aos recrutadores qual seria o próximo teste. Eles dizem que seria em um portal. O Prota diz que vai dar uma olhada. E o mano fica como? No caso, você quer dizer que vai participar, né? Logo depois, o teste no portal de Seul se inicia. Geralmente os portais que já foram concluídos são fechados. Porém, alguns continuam abertos para que esses testes ocorram. Daesung estava nervoso, pois o teste não era muito diferente do ano passado, mas ele precisava ir bem dessa vez para ter melhores resultados. No entanto, ele faria o teste com 2 novatos e um velhinho na casa dos 60 anos e o estrangeiro que ele tinha visto mais cedo, que provavelmente era um novato também. Tá tranquilo, pô, você vai passar, certeza. Daesung então pede para todo mundo se apresentar e definir as posições. Ele começa
primeiro dizendo que é um guerreiro e a sua posição era como dealer, causador de dano a curto alcance. Os dois novatos se apresentam, um se chama Shin Tae-hon, tinha despertado recentemente e usa lança e escudo. A outra irmã dele, Shin Na-yeon, usa adagas, mas estava aprendendo a usar arco e flechas. Dae-sung, ao ouvir aquilo, fica preocupado, afinal eram dois novatos que ainda nem tinham definido suas armas principais. Ele então pergunta aos dois irmãos se eles tinham chegado aí a um centro de treinamento. Eles respondem que participaram de um durante 3 meses e estavam se achando por isso. Logo depois o velhinho se apresenta, seu nome é Oh Gang Tae, tinha despertado há um tempo e já era o seu 15º ano. Esse é guerreiro, hein? Desiste nunca. Sua arma era uma manopla. É impossível. E por último, mas não menos importante, o estrangeiro. Eu não luto. Como eu posso usar minha espada feita para matar dragões para matar galinhas? Errado ele não tá. Ao entrar no portal, o avaliador do teste explica que eles só precisariam caçar 50 kobolds, que são esses lobisomens aqui com as placas de metal no corpo. Mas que às vezes aparece Gnu, que basicamente era o mesmo lobisomem, só que nível 2. E se ele achar que eles estão em perigo, iria interferir na hora. Que eles não precisavam se preocupar e só precisavam focar em mostrar suas habilidades. Dae-sung estava com medo do teste falhar, pois antes de entrar no portal, um participante estava sem arma e adivinha quem? É claro, o nosso protagonista. Na-yeon até ofereceu a ele o seu arco e flecha para que ele pudesse usar no teste, mas o prota fica puto com aquilo, pois para ele um cavaleiro não usa armas de longo alcance igual a um covarde, e joga no chão o arco da menina. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Após algum tempo, Dae-sung diz que conhecia um lugar bom para caçar e como ele tinha mais experiência que o resto do pessoal, eles aceitam numa boa. Porém, Tae-hun fala que viu um povoado no fim do terreno e que poderia ter vários monstros lá. Dae-sung diz que não é uma boa ideia, pois estavam em um grupo pequeno e poderiam ser cercados facilmente. A melhor opção seria caçar os kobolds que vivem nas cavernas, colocando grama na entrada e tacando fogo para a fumaça entrar na caverna e assim matar os monstros mais facilmente. Esses 10 anos reprovando no teste serviram de alguma coisa pra ele, né? Mas de repente aparece na frente deles um grupo de kobolds, ou kobolds, não sei, tanto faz. Mas eles conseguem lidar com a situação bem rápido. Porém, Tae-hun acaba se distraindo e é surpreendido por um que acaba derrubando ele no chão, mas Dae-sung consegue salvar ele a tempo. E os demais kobolds são abatidos pelo velhinho e a mina do arco e flecha sem dificuldade nenhuma. Após conseguirem matar todos os monstros, Dae-sung agradece ao pessoal pelo bom trabalho. No entanto, Tae-hun se sente mal pelo que aconteceu e pede desculpas. Mas Dae-sung fala que estava tudo bem, afinal era sua primeira vez e ninguém estava ferido. Dae-sung fica mais tranquilo ao ver o desempenho de cada um e percebe que esse grupo não era tão ruim assim, exceto por uma pessoa que não fez nada o tempo todo, geral se matando para matar os monstros e o prota de boa só observando a desgraça. Eles então questionam o avaliador do teste sobre isso, que diz que estava anotando tudo que estava acontecendo e que isso seria levado em conta. Logo depois eles decidem entrar mais fundo na floresta para chegar logo na caverna. Após algum tempo eles conseguem localizar a caverna e colocam um plano em ação. Eles colocam a grama na frente da caverna e quando Dae-sung iria atear fogo, o prota pergunta a ele se isso era o melhor que ele podia fazer. Dae-sung fica puto e diz que o prota era o único que não tinha ajudado em nada, que já tinha utilizado essa estratégia 3 vezes e em todas teve sucesso. O prota fala que prova baseada em experiência não era algo ruim, mas como ele poderia depender da experiência quando tem tão pouca. Dae-sung então taca o foda-se para que o prota fala e ateia fogo, e manda o pessoal ficar em alerta que os kobolds sairiam em breve. Não demorou muito e os monstros já estavam saindo da caverna. Na-yeon acerta uma flechada em um dos monstros e o velhinho mete uma pedrada na cara do monstro. Dae-sung fica orgulhoso ao ver que sua estratégia tinha dado certo, que os monstros estavam sendo massacrados facilmente, que nesse ritmo eles iriam muito bem no teste. Mas a alegria de pobre dura pouco, do nada Dae-sung escuta um rugido bem alto próximo a eles. Ele pensa que deve ser um Gnu capitão, que era o boss do portal de Seul, porém era um mais forte ainda que estava acima do rank C. Ele fica desesperado ao ver o monstro e se pergunta como um desses foi aparecer logo agora. Dae-sung toma uma atitude e decide dividir o grupo em duplas, ele junto com Tae-hun cuidando do monstrão
Leon e Nayeon e o velhinho irão cuidar dos kobolds. Mas Tae-hun, ao ver o monstro de perto, fica paralisado de medo e acaba sendo golpeado pelo monstro, perdendo seu escudo. E o avaliador da associação, que disse que iria interferir, Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Tae-hun iria morrer se as coisas continuassem assim. Dae-sung, vendo aquilo, vai com tudo e pega o escudo de Tae-hun e consegue bloquear e desviar o ataque do monstro. Mas o monstro ataca de novo e dessa vez ele fica com medo de não aguentar outro golpe e acaba ficando sem saber o que fazer. Nesse momento o Prota finalmente interfere na luta e para o ataque do monstro com apenas 2 dedos. Leon fala para Dae-sung levantar o seu escudo e tentar de novo, pois ele já tinha feito isso uma vez, porque não poderia fazer de novo. Tanto o monstro quanto o Dae-sung ficam sem reação e sem entender nada. Leon fala para Dae-sung bloquear o ataque do monstro de novo e contra-atacar. Vai logo, moleque, vira homem. Mas ele acaba regando e diz que todo mundo estava em perigo ali. O Prota dá logo um gritão chamando ele de plebeu e dizendo que ele deveria se sentir honrado por estar sendo orientado por um rei, que ele deveria estar grato pela benevolência dele, fi. Dae-sung então cria coragem e decide enfrentar o monstro. Porém, o monstro tenta atacar o Prota, mas com apenas o olhar do hack do conquistador, ele assusta o monstro. O monstro então muda sua atenção para Dae-sung e a luta começa novamente. Porém, mesmo com as orientações de Leon, ele não acredita que tenha potencial. Mesmo que o Prota tenha dito ao contrário, mas dessa vez ele acha que pode conseguir. Então, quando o monstro ataca novamente, Dae-sung se enfurece e com todo o seu espírito ele consegue bloquear o ataque fatal. Nesse momento, Dae-sung sente que conseguiria ganhar, mas no mesmo instante acaba se distraindo e toma um socão na boca do monstro. Coitado, tava até indo bem e o teste acaba. E de novo, Dae-sung não consegue subir de rank. Após o teste, o Prota se encontra com o presidente da associação coreana, chamado Kang Hyuk, que pergunta a ele se conseguiu o que queria no teste. Leon diz que não, de forma alguma, que no mínimo tinha um candidato a soldado. O presidente elogia Leon por ter derrotado um monstro de rank C como se fosse um brinquedo, mas Leon diz que não foi nada demais. Depois o presidente comenta com Leon a respeito da criação de uma guilda e diz que a associação daria todo o apoio para que ele pudesse criar sua própria guilda, mas que Leon deveria se tornar alguém famoso, pois seria a forma mais fácil de estabelecer uma organização com pessoas, pois nos dias atuais não tinha muitas formas de se tornar famoso. O presidente então fala que tem um portal vermelho em Cheongji e por causa de uma raid mal sucedida, durante um ano ninguém foi capaz de limpá-lo, quer fosse para destruí-lo ou para obter a joia da sabedoria guardada pelo boss Jag Spinner. Logo depois vemos um flashback da guilda KPP, que foram os primeiros que tentaram fechar o portal de Cheongji antes. Ao entrar no portal, os caçadores ficam abismados com a civilização, pois era muito moderna e talvez até mais desenvolvida que a Terra. O mestre da guilda diz que eles precisam revisar os planos deles, começando pela organização do grupo, e quando ele olha para o lado, vê um prédio bem alto e fala que eles usariam aquele prédio como base por ter uma boa visão de tudo. Já no local, o caçador Yeol não está conseguindo captar nenhum inimigo próximo, seja monstros ou NPC. O mestre da guilda pergunta se ele tinha pelo menos conseguido captar o boss do portal, mas nada também. O mestre da guilda acha isso estranho, como uma cidade tão grande não tinha nenhuma pessoa ou monstro, mas de qualquer forma isso não era algo ruim para eles. Os caçadores se reúnem e o mestre da guilda pede a atenção de todos e diz que até o momento estavam sem informações sobre o boss do portal e que era para eles ficarem de olho nos arredores, e que iriam escolher um time de expedição para mapear a área. Porém, quando ele termina de falar, do nada ele é atingido por um laser ou um projétil que parte o cara no meio. Os caçadores entram em desespero ao ver aquilo, mas eles estavam sendo atacados pelo boss do portal. O boss faz um novo ataque e eles saem correndo. O vice-líder da guilda fica impressionado com a força do boss, pois o mestre da guilda Hanso Hyung, que era um tanque de rank
Rank A não conseguiu nem reagir a tempo. O vice-líder da guilda fala para todos recuarem em ordem para fora do prédio, pois o prédio estava quase caindo. Ele pede a Rieri para ir na frente e verificar a saída. Ela então parte com tudo na frente. Ao se aproximar da saída, ela diz que não sente a presença de ninguém ali e que achava que a saída estava segura. Está assim, confia. Quando ela finalmente consegue sair, ela fica paralisada de medo, pois tinha sentido uma coceira no pescoço, mas já era tarde. Ela tinha caído na armadilha do boss e acaba sendo decapitada. O vice-líder, ao ver os fios, se pergunta desde quando aquilo estava ali. Ele então fala para geral colocar mana nas armas para cortar, afinal os fios eram normais, mas já era tarde demais para eles. O boss já tinha planejado tudo, não havia como eles escaparem, e com apenas um ataque ele mata geral. Porém, o vice-líder da guilda acaba sobrevivendo, e quando ele grita de raiva para o boss aparecer, Spinner aparece na frente dele, e quando ele vê, ele fica sem acreditar que o boss era um robô. Nesse momento o boss começa a ter lembrança do passado da sua criadora, falando que se ele tivesse isso equipado, conseguiria lutar mesmo sem munição. O carinha começa a xingar o boss, dizendo que ele tinha matado seus companheiros, e o coitado acaba sendo despedaçado depois pelo boss. Esse era o portal de Cheongji. Depois dessa primeira raid houveram mais duas, porém todos foram mortos, e a partir disso a dificuldade do portal foi elevada para vermelho. Voltando ao presente, o Prota junto com Hari se junta à quarta expedição do portal de Cheongji com mais duas guildas, a guilda Golden Lion e a guilda de Hogwarts, os Forken Potter. Geral discutindo como seria dividida as recompensas do portal e o Prota tomando o chazinho dele tranquilo. Logo depois, Hari comenta com Leon que está preocupada com o que poderia acontecer. Mesmo se as coisas dessem certo ou erradas, se Leon precisaria lutar, mas ao mesmo tempo se ele não lutasse não se tornaria famoso. Mas para ele, esse seria o melhor cenário possível, pois a entrada de um rei em uma batalha seria a última força, pois em seu mundo isso era uma vergonha para os seus cavaleiros, e isso mostrava o quanto a situação era séria. No entanto, Leon sente que terá que intervir nessa batalha, pois todo mundo era fraco para ele. Hari comenta que no time dessa raid havia um caçador de rank S e um mago, então provavelmente eles não teriam nenhum problema. Leon admite que eles são mais fortes que as pessoas comuns, mas mesmo assim eles não conhecem a guerra, e pelo que ele tinha ouvido falar do boss desse portal, ele era um talentoso senhor da guerra. Após algum tempo, o boss aparece e começa seus ataques contra os caçadores. Utilizando a sua visão de raio-x, ele conseguia visualizar todos os inimigos e atacava de forma precisa e com muito poder de fogo. Com isso, acaba matando vários caçadores. E quando o boss está carregando a sua arma principal para atacar de novo, o caçador de rank S aparece do seu lado e ataca com seu martelo gigante e consegue causar bastante dano. Em seguida, o boss tenta se defender, mas é surpreendido por Geun-Son, que desfere outro ataque poderoso em sua direção e o joga no chão. Aproveitando a situação, o Malfoy já manda outro ataque de choque no boss, causando mais dano ainda. O boss então decide recuar, mas os caçadores vão atrás, porém acabam sendo mortos. Vendo aquilo, Malfoy cria um campo de força e fala para todo mundo entrar nele, pois era uma ferramenta mágica feita especialmente para lutar contra o boss desse portal. Os projéteis não conseguiriam penetrar no escudo, mas o que ele não esperava é que o boss naqueles poucos minutos tinha conseguido analisar o campo de força e calcular a sua fraqueza. Malfoy então é forçado a retirar o campo de força, pois era muito difícil prever a direção das balas com ele. Porém, quando a barreira é desativada, todos eles já estavam completamente presos na armadilha do boss. Não havia como os caçadores escaparem e a arma do boss já estava totalmente carregada. E no momento em que ele vai disparar, de repente todos escutam o barulho de um cavalo correndo na direção deles. E como sempre, ele sabe a hora exata de aparecer. Esse cavalo era de Leon, um velho amigo de juramento. Ele então sobe em seu cavalo e começa a elogiar o boss por ter coragem de enfrentar tantos inimigos sozinho. E diz que concede a ele a glória de ser recebido em sua presença e a honra de um duelo. E geral como, de boca aberta sem acreditar no que estava acontecendo. Porém,
quando o boss analisa Leon, o seu nível de ameaça era de 0. Leon então parte com tudo para cima do boss, que dispara um projétil em sua direção. E durante aquele momento, os cálculos de alta performance da IA do boss parou de funcionar. A inteligência foi incapaz de entender de forma lógica o inimigo que estava enfrentando. O cara bugou o chat GPT do robô, fi. O boss tinha avaliado a situação antes. A arma do Prota era só uma lança antiquada, era rápida, mas havia um limite de impacto que ela poderia causar dependendo da sua massa. Uma ameaça nível 0 seria morta pelo canhão imediatamente. Essa foi a conclusão que ele tinha chegado. No entanto, naquele instante, quando o boss atirou a bala de canhão na direção de Leon, ele tinha certeza que o alvo foi atingido, mas um segundo antes, a bala foi desviada. Porém, não houve um choque direto ou bloqueio do projétil. Ele apenas desviou. Mas o que o boss não poderia analisar é que estava enfrentando um dos guerreiros mais fortes da humanidade e que possuía um poder chamado Lei Divina, bênção no escudo e flecha, capaz de redirecionar qualquer ataque de longa distância, não importava o que. O boss, vendo que era incapaz de analisar ou compreender o que estava acontecendo, o nível de ameaça do Prota aumenta forçadamente para nível 5. E o que o boss faz? Mete o perf, quem fica é coelho. Após fugir para sua base, ele começa a ter algumas lembranças do seu passado, de quando sua criadora falou que ele precisava proteger aquela cidade e não poderia deixar ninguém se aproximar. O boss então começa a fazer os reparos em sua armadura, que havia sido muito danificada, e troca o seu arsenal de armas para poder retornar à luta novamente. Depois dos reparos terem sido concluídos, Spinner volta para a cidade e acaba matando mais alguns caçadores que estavam à sua procura. E quando ele retorna para sua base novamente, ele acaba sendo surpreendido pelo nosso protagonista. Leon valorizava muito a honra. Ele odiava emboscadas covardes e sempre procurava por uma luta justa. Claro, isso não significava que seu oponente agiria da mesma forma. E ao ver o Prota, o boss lança um ataque. Mas isso não era motivo para ele abandonar os seus valores como cavaleiro. A encarnação da nobreza não deixa nada quebrar o seu ímpeto. É isso que o faz forte, é isso que o fez ser escolhido. O boss então começa a atirar no Prota com a sua metralhadora pesada, mas não adianta, pois ele tem a habilidade Lei Divina, que repele qualquer ataque à distância. O boss muda o padrão dos ataques e a curvatura das balas. O Prota se prepara para o ataque e com apenas um pisão no chão que abre uma cratera consegue bloquear o ataque do boss. De repente, quando o boss estava tentando localizar Leon no meio de toda aquela fumaça, uma lança é jogada em sua direção, mas ele consegue desviar a tempo. Mas logo Leon aparece na sua frente em cima do seu cavalo, que ele chama de Garanhão, com a lança em sua mão, indo com tudo para cima dele. O boss recua e dispara algumas vezes nele, mas não tem efeito nenhum. Tudo aquilo era incompreensível para o boss. Leon era um inimigo que ele não poderia derrotar e tampouco conseguiria fugir. A batalha seguiu por mais algum tempo, mas o boss não conseguia acertar um único ataque em Leon. Ele então, com o seu cavalo, parte para o ataque final. O boss tenta se defender, disparando várias e várias vezes na direção de Leon, mas todos os disparos são repelidos e o Prota, com seu grito de guerra, acerta um golpe letal no boss. E em seus últimos momentos, Iap, como era chamado por sua criadora, tem uma última lembrança de quando ela falou para ele que o que estava selado ali nunca deveria ser liberado. O boss então inicia a autodestruição e detona todos os explosivos das instalações. Mas nesse momento nos é revelado o passado dele. A sua cidade, na verdade, foi invadida por monstros e os Spinners eram os robôs responsáveis pela segurança da cidade. E quando a cidade iria ser destruída por monstros, eles conseguiram derrotar todos os inimigos e se tornaram os heróis daquela cidade. Os Spinners, depois de um tempo, foram melhorados e passaram a proteger a cidade sob as ordens de um comandante, e assim eles fizeram por muito tempo, derrotando todos os inimigos que apareciam. Porém, depois de anos, só restou apenas ele, o último Spinner. E em seu último respiro, sua criadora lhe deu uma última ordem. Ele não poderia deixar ninguém se aproximar daquela coisa. Spinner então se preparou, protegeu e protegeu. Um ciclo infinito que durou muito tempo. Mas o seu fim finalmente tinha chegado. E graças a Leon, a cidade não foi destruída devido ao seu poder, que conteve toda aquela explosão. Ao ver a joia da sabedoria, Leon percebe que aquilo que Spinner tanto protegia era
algo que não deveria existir, e ele decide destruir. Mas mesmo sem ter mais força para lutar, Spinner ainda tenta parar Leon de fazer aquilo. O Prota então pergunta a ele por quanto tempo ele esteve lutando sozinho, quanto tempo ele esteve protegendo esse lugar. Já era hora de descansar, sua missão tinha chegado ao fim. Após isso, Leon destrói a Joia da Sabedoria com o seu poder. Depois de fechar o portal, o Prota se encontra com o presidente da associação, que diz que ele destruiu a joia. Leon pergunta se ele estava reclamando disso, mas o presidente diz que não, porque graças a ele o boss foi derrotado. Então ele tinha total direito de escolher o que fazer com a joia. Leon diz ao presidente que a joia era um veneno, e o presidente pergunta por quê. O Prota fala que a joia foi criada pelo demônio da sabedoria para tentar os humanos, ou seja, era um item demoníaco. O presidente fica assustado com isso, mas o Prota explica que de início ela concede os seus desejos, mas depois começa a pedir algo em troca, como se estivesse alimentando uma besta para domá-la. Ele corrói os humanos com problemas de vida eterna, logo depois o indivíduo perde a sua humanidade e se torna um demônio. Além disso, o Prota pergunta ao presidente se a joia foi encontrada em outros lugares também. O melhor a se fazer era destruir esses itens o quanto antes. O presidente então diz que irá comunicar ao governo americano sobre isso o mais rápido possível. Porém, Leon acha que em outros lugares eles já podem ter caído na tentação do demônio. Logo depois, o presidente leva o Prota para onde o boss Spinner estava. Ele pergunta a Leon o que ele queria fazer. Ele diz que iria enterrá-lo e rezar por ele, para que ele consiga ir para o salão de banquete dos deuses. Mas antes disso, Spinner precisava ser abençoado. Leon então invoca a taça dourada e começa a derramar o líquido abençoado em cima de Spinner. De repente surge uma luz dourada bem forte e do nada Spinner se mexe, surpreendendo o presidente e o Prota. O Prota começa a sentir uma energia divina vindo dele. Não havia fonte de energia. O Prota acha que a bênção divina fez um milagre. E assim surge um novo Spinner, mas agora em um tamanho bem menor. Leon, ao ver Spinner, diz que se for ele, tem certeza que a deusa o escolheria. Ele então invoca sua espada divina e crava ela no chão. Todo mundo na sala fica impressionado. Leon então desfere um golpe no ar e a deusa Ariana aparece na frente de todos. E todos os humanos presentes sentiram que aquela mulher não era humana, mas uma existência divina incomparável a qualquer coisa. Ariana pergunta a Leon o que poderia fazer por ele. Ele diz que o robozinho que estava em sua frente é um cavaleiro honrado que todos deveriam ter como exemplo. Olha só a moral do robozinho. E que Spinner era alguém que merecia os cuidados dela. Ela fala que Spinner não tinha cumprido nenhuma missão por ela e nem tinha provado a sua glória a ela. O Prota então fala que como seu primeiro cavaleiro, lhe garantia que Spinner é um grande cavaleiro. Ariana, ao ouvir essas palavras do Prota, não tinha mais motivos para questionar a decisão dele. Porém, ela precisava ter certeza de uma coisa, que ele iria adorar a luz e procurar a justiça ao entrar no seu exército de cavaleiros. Ele responde que sim, pelo menos eu acho que é isso. Ela fala que ele tinha muita honra e conhecimento, mas o seu coração é de uma criança. Ariana pede que ele ajude a Leon a se livrar do mal deste mundo, porque assim ele também seria um cavaleiro. Ele responde novamente a Ariana, mas ninguém consegue entender nada. Afinal, ele só falava a mesma palavra várias e várias vezes. Spinner então hackeia o padrão de linguagem deste mundo e consegue responder de uma forma mais humana. Ariana então concede a Spinner o poder da luz e da justiça. A partir de agora, ele tinha se tornado um cavaleiro templário. Enquanto isso, na Torre de Magia dos Estados Unidos, vemos o mestre da filial americana da Torre de Magia, Reynold Sherman, conversando com uma entidade através da joia a respeito de uma tarefa que ele não conseguiu concluir. Ele pede perdão, mas diz que não havia o que pudesse fazer. Afinal, ele não esperava que o sobrevivente Leon iria aparecer. A entidade, ao ouvir o nome de Leon, fica assustada e pede para ele ligar a TV e colocar no jornal. E quando a entidade vê o Prota na TV, fica em choque na hora, se perguntando por que ele estava nesse mundo. Sherman fica de boca aberta, pois o seu mestre estava com medo. O medo era tão grande que a entidade desiste e vai embora, e depois desse dia, a joia nunca mais falou de novo. E o Dumbledore fica como? Desesperado. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Até a próxima. Fui!